A Fórmula 1 conseguiu um feito impressionante no GP da Austrália nesse fim de semana. Frustrou o mundo inteiro com boas estatísticas. Como assim? Eu te explico. Nesse final de semana nós tivemos 120 ultrapassagens, quase 3 vezes mais do que na prova de 2025. Mas ao mesmo tempo, essas ultrapassagens tiveram baixo valor, tanto para os fãs quanto para os pilotos, porque eram fáceis demais, artificiais. E o novo regulamento técnico criou carros muito mais ariscos e difíceis de se pilotar no limite, mas ao mesmo tempo nivelou por baixo e matou o próprio valor da pilotagem no limite. Em 2026, frear no último momento, arriscar tudo naquela curva de alta possui muito menos importância do que gerenciar uma bateria, porque agora ela representa quase metade da potência gerada pelos carros. Nesse vídeo eu vou dissecar para vocês o que aconteceu entre a teoria e a prática com esse novo regulamento. O GP da Austrália nos mostrou que nós tivemos coisas boas, coisas ruins e coisas péssimas. E no fim eu vou trazer o meu ponto de vista sobre o que precisa mudar para que essa nova geração de carros não vire um problema estrutural para a categoria. E algumas conclusões aqui são inesperadas. Vamos começar pelo lado positivo, porque ele existe e é muito interessante do ponto de vista de pilotagem. O novo regulamento, pessoal, trouxe várias coisas que os pilotos e os fãs pediam há muitos anos e que vão na direção da Fórmula 1 do começo dos anos 2000. Por exemplo, os carros ficaram por volta de 30 kg mais leves, o entre-eixos, a distância entre o eixo dianteiro e traseiro encurtou em 20 centímetros, o comprimento total dos fórmulas também caiu na mesma proporção, os carros ficaram 10 centímetros mais estreitos e também as fontes de aderência diminuíram no novo regulamento. Por exemplo, na parte aerodinâmica, aqueles enormes venturis que a gente tinha sobre os side pods, né, as entradas de ar laterais, que geravam todo aquele efeito solo, não existem mais, de forma que a gente teve uma queda de quase 30% no downforce total. E por fim, a gente também tem pneus mais estreitos, 25 mm mais estreitos na dianteira e 30 mm mais estreitos na traseira. A consequência imediata de todas essas mudanças é física pura. Os carros saíram do trilho, a gente tem menos massa, menos inércia polar, transferências de carga mais intensas, tanto longitudinais quanto transversais. Traduzindo para o português, os monopostos ficaram bem mais vivos de traseira, mais ariscos, eles se mexem mais, escapam mais. E fora que com carros menores, você também ganha muito mais liberdade de posicionar os carros na disputa por posição, especialmente em pistas estreitas como circuitos de rua. E nesse novo regulamento também surgiu outro desafio bem interessante para os pilotos, que é a entrega do torque do motor. Porque no novo regulamento, quase 50% da potência vem no sistema elétrico. Então, se antes a gente estava falando de algo na casa de 160 cavalos, agora a gente tem 475 cavalos vindos do MGU-K. Só que o torque de um motor elétrico é instantâneo. Então, a entrega dessa potência ficou muito mais bruta, muito mais difícil de modular. E aí, quando a gente combina isso com um carro mais curto, com inércia polar menor, menos aderência aerodinâmica e mecânica, na prática, a gente já viu isso na Austrália, a gente tem um carro que é mais brigão, mais nervoso em todas as etapas da curva, começando já nas próprias largadas. Pode apostar que a gente vai ter muito mais troca de posições nos primeiros metros do que nos anos anteriores. Na Austrália a gente já viu, né? O Leclerc pulando de quarto para primeiro, fora toda aquela questão de alguns não conseguirem ainda carregar os sistemas elétricos corretamente. Então você vai ter largadas mais caóticas. Mas, tirando as largadas à parte, de forma geral, para todos os pilotos, a gente vai ter um volume maior de voltas imperfeitas, tendências a mais travadas de roda nas entradas, nas frenagens, né? Mais distracionadas e saídas de traseiras nas saídas das curvas e mais correções no volante. E ainda falando das coisas boas trazidas pelo novo regulamento, a gente vai ter uma tendência a ter disputas mais emboladas por dois motivos adicionais. O atacante, que está a menos de 1 segundo, ele ganha uma vantagem de 81 cavalos adicionais quando ele ativa o MGU-K. E com isso a gente vai ter o quê? Ataques acontecendo em lugares que antes eram impensáveis nos circuitos. Por exemplo, em trechos de retas mais curtas, né? Porque antigamente se usava o DRS e aí dependia de velocidades mais altas, de aerodinâmica, só naqueles trechos especificados. Então você tem muito mais variação agora. E aí, tendo mais esse jogo de passa e repassa, dois pilotos ali disputando diretamente tendem a ficar o quê? Perdendo mais tempo. E aí facilita o quê? A chegada de um terceiro piloto para a briga, ou todo um pelotão, né? Como a gente viu com o Hamilton chegando de vez no Leclerc e no Russell, quando a coisa esquentou ali entre os dois no começo da corrida. Mas como a gente vai ver a partir de agora, tem um outro lado dessa moeda e aí que as coisas começam a azedar. Quando os dirigentes decidiram que quase metade da potência do Fórmula viria desse sistema elétrico, o MGU-K, uma consequência inevitável veio junto: o Super Clipping.
E isso mudou completamente a abordagem dos pilotos ao longo da volta. O que é a real prioridade? Antes, pessoal, a gente falava de clipping, né? Que é basicamente quando a bateria para alimentação do motor elétrico se esgota e aí repentinamente o carro passa a depender só do motor a combustão. Mas até o ano passado a gente estava falando né? Era bastante potência, mas era pouco mais de 160 cavalos de fonte elétrica. Só que agora são 475 cavalos elétricos. Então, agora quando a gente fala de clipping, a queda de performance lá no fim do trecho de alta, no fim de um retão, tá absurda. Em Melbourne, o Verstappen chegou a cravar 326 por hora, aí acaba a bateria ali antes da curva 9 ou 10, se não me engano, e aí o arrasto aerodinâmico vai derrubando a velocidade. Você vai vendo o carro agonizando, perdendo rotação, e aí essa velocidade cai para 279 km por hora num trecho de pé cravado, ou seja, perdeu quase 50 km por hora. Só que o pior, pessoal, é que nas regras atuais isso sempre vai acontecer. Porque vale muito mais a pena você usar a bateria já na saída da curva, no comecinho lá do trecho de alta, para o carro atingir a velocidade máxima possível o quanto antes. Por que que acontece? A bateria esgota, acontece esse clipping, né? E aí o que acontece? O MGU-K passa a recarregar a bateria com o carro já embalado em alta velocidade, ou seja, o piloto ele colhe um poder de recarga maior, então fazer dessa forma é vantajoso. Só que quem se ferra com isso? As curvas longas e principalmente as curvas de alta velocidade, sem falar dos retões, né? Na conta total do tempo de volta, vale muito mais a pena você usar as curvas de alta como um mecanismo de recarga de energia, para você ter força nas baterias para sair das curvas lentas. Então, pessoal, dificilmente a gente vai ver em 2026 os pilotos indo com a faca nos dentes naquelas curvas de alta, de média alta, justamente as curvas mais lendárias. Porque essas curvas viraram o quê? Pontos estratégicos de recuperação de energia. Vale a pena fazer isso. Na verdade, nos testes pré-temporada, a gente viu até mesmo entradas de curva de média e média baixa sendo usadas para recuperar mais energia. Os pilotos estão alongando um pouquinho mais o processo de frenagem, tirando o pé um pouco antes, puxando marchas mais curtas do que o normal ali perto do ponto de tangência, para o quê? Dar mais tempo e intensidade da recuperação da energia nas baterias. Porque depois eles colhem essa energia, eles usam essa energia acumulada na saída da curva e o tempo total fica melhor. Só que, meus amigos, isso é a completa antítese da pilotagem que fez a história da Fórmula 1. É muito ruim, gente. A gente não quer ver pilotos pegando leve nas curvas de alta, alongando os pontos de frenagem nas aproximações dos trechos de baixo ou de média. A gente quer ver esses caras brigando por aquela freada tardia, aquela briga de ir no limite legal da zebra e às vezes passando. Pilotos, no entanto, correm para vencer. E nesse regulamento atual da Fórmula 1, você colhe mais performance total e você tem mais condição tanto para atacar quanto para se defender se você economizar um pouco de ritmo nas curvas de alta ou nas freadas para você ter mais bateria disponível para reacelerar. E aí, com isso, gente, a gente chega no ponto péssimo desse novo regulamento técnico. O GP da Austrália expôs ao mundo que sim, você teve muitas ultrapassagens, 120 no total, mas quase todas de baixíssimo valor, muito fáceis, aconteceu no meio da reta, no máximo 3/4 dela. Praticamente não tiveram ultrapassagens no limite, com disputas enfreadas, né, como é o automobilismo. E isso é uma consequência natural da forma como o regulamento está entregando a performance dos carros. E nisso aí, pessoal, é importante você perceber que a gente não está falando só desses 80 cavalos que são entregues de uma vez para o piloto atacante que está a menos de 1 segundo, né? Aqueles 81 cavalos que ele ganha a mais no MGU-K. A questão é outra, pessoal. Todo mundo está usando a energia elétrica do MGU-K para sair das curvas. E nesse sentido, vale mais a pena você alongar os pontos de frenagem para recuperar energia. Então não vai fechar a conta, você querer dar uma de herói e frear para lá do Deus me livre para segurar a posição ou para ganhar uma posição. Quando você está sendo atacado, sim, você vai dificultar para o cara passar, mas na maioria dos casos a ultrapassagem é tão brutal, é tão alta a diferença de performance que é artificial e inevitável. Então, o principal papel do piloto que está se defendendo, na verdade, beleza, ele vai dificultar a ultrapassagem, mas o foco principal é ele recuperar a energia elétrica com super clipping o mais cedo possível, sem perder tanto tempo na freada, lógico, para ele poder ter o quê? Mais potência disponível no motor elétrico ao longo da volta e conseguir repassar ele num próximo trecho.
Em resumo, gente, o objetivo principal da Fórmula 1 agora, mesmo em disputas, é você buscar o maior saldo de energia de bateria ao longo da volta, porque essa energia elétrica representa 50% da potência do carro. Vocês entenderam como a ultrapassagem nessa lógica virou só uma coisa que está ali no meio do caminho? O principal para o piloto agora é exclusivamente gerenciar a energia da bateria ao longo de cada volta, e isso vale tanto para quando ele está sozinho, quanto para quando ele tem rivais em volta. Pilotar no limite da freada, no limite da curva, buscar aquele último centésimo e milésimo, agora é muito menos relevante. Então as disputas vão ficar menos intensas e mais impessoais, porque a Fórmula 1, com essa lógica de regulamento, virou meio que uma espécie de endurance de curto prazo. E se as coisas ficarem assim, pessoal, eu não quero ser alarmista, mas é óbvio, a Fórmula 1 vai tomar um tiro no coração. Mas felizmente, existem caminhos relativamente claros para corrigir isso, e eu acredito, e na verdade eu espero, que os dirigentes e as próprias equipes de pilotos vão conversar para trabalhar em cima disso. Ficou óbvio para os pilotos, para os jornalistas e para os fãs que a Fórmula 1, primeiro, não pode ser um campeonato de gerenciamento de bateria. E segundo, fim de reta, curvas de alta, pessoal, são elementos sagrados na Fórmula 1. Não pode valer a pena você ficar fazendo super clipping, pegar leve na freada, andar morninho naquele curvão de alta, de quebrar o pescoço e encher as fraldas. Não, gente. Então, essas são as prioridades máximas. É urgente, então, que a Fórmula 1 ajuste esse regulamento técnico para matar essa nova abordagem de pilotagem, entendeu? Para não valer a pena fazer essas coisas. E aí, para atingir isso, pessoal, eu acho que não tem muito jeito não. A proporção de potência entre combustão e elétrica precisa mudar. Se a gente está falando do carro sozinho na pista, se a gente tivesse menos potência total entregue pelo sistema elétrico, né, MGU-K, e você ter mais potência entregue pelo motor a combustão, ou seja, rebalancear ali essas proporções, o que ia acontecer? Os pilotos iam ter uma reserva maior de energia de bateria disponível ao longo da volta, né? E aí, com menos cavalaria do MGU-K para definir o tempo de volta, o que acontece? O super clipping intencional, feito de propósito, passaria a não valer a pena. Pilotar mais no limite voltaria a compensar. E se você acertar bem essa equação, na verdade, vai compensar totalmente voltar a pilotar no limite. E aí agora a gente falando do cenário de disputas de posição. Esses 81 cavalos extras do MGU-K se mostraram um pouquinho demais em Melbourne, né? Então precisa ajustar essa receita. Eu acho que esse ganho do atacante, que está a menos de um segundo, poderia ser ajustado pelos dirigentes para cada circuito, né? Então, em uma pista de baixa, poderia, por exemplo, você manter esse ganho, numa pista de alta, você ter um ganho um pouquinho menor, mas indo nessa direção, eu ainda sugiro algo mais. Você ter diferentes ganhos de potências em trechos diferentes dentro da mesma pista. O que eu estou querendo dizer para vocês? Num trecho de média ou de baixa, mais trancado, não tem problema você ter os tais 81 cavalos. Na verdade é até bom, porque cria brigas em locais inusitados, dá chance para o outro apertar, mas também mantém a chance do outro se defender, porque são lugares inusitados e muito curtos. Sei lá, por exemplo, aquele trechinho que existe entre o Pinheirinho e o Bico de Pato, por exemplo. Na Fórmula 1 jamais seria um ponto de ataque, mas se você tem uma diferença de 81 cavalos ali, de repente vira um espaço para um ataque, entendeu? Agora, quando a gente vai para um trecho de alta, um retão, um trecho comprido de aceleração, aí a gente viu, né, que esses 81 cavalos criaram diferença demais. O pessoal está passando no meio da reta. E aí você tem uma ultrapassagem sem chance de defesa no meio da reta, como eu falei, e isso ninguém quer. A ultrapassagem vale muito pouco nesse sentido. Então, num trecho como esse, eu diminuiria o ganho de potência do carro atacante. Então, pessoal, eu acredito que se a Fórmula 1 acertar esse balanço de powertrain para desincentivar o uso do super clipping, para voltar a valer a pena você ir com a faca nos dentes nos trechos de alta, para as ultrapassagens voltarem a ter valor, então, cara, a gente vai ter o palco perfeito para uma Fórmula 1 fabulosa. Eu digo isso porque a base do regulamento tem coisas muito boas. A gente tem carros leves, mais vivos e ariscos, que vão expor os pilotos a mais erros se voltar a fazer sentido para os pilotos buscarem o limite dinâmico na pista e não buscar o limite do gerenciamento de energia. Então aí sim a gente vai ter muito mais flutuações, muito mais erros e com isso muito mais disputas épicas. Imagina no molhado, por exemplo. A Fórmula 1 sempre foi essa mistura entre três coisas muito delicadas, é um balanço muito delicado: engenharia, estratégia e habilidade no volante. Então, eu acho sim que, óbvio, todo mundo acha isso, os carros de 2026 exageraram na dose de algumas coisas, mas de verdade eu acho que a solução não é tão complicada assim.
Só que isso precisa ser endereçado desde já entre as equipes, pilotos e dirigentes, ou isso vai virar um problema estrutural na categoria. E aí, meu amigo, pilotagem no limite vai ser coisa do passado. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que você tenha curtido essa história. Não esqueça de deixar sua curtida, o seu comentário, que isso ajuda a gente bastante. E se você quiser realmente ajudar a gente a produzir mais, aí, meu amigo, seja um membro do canal escaneando esse QR Code que está vendo aí na tela com a câmera do seu celular. Em troca, você vai ter acesso antecipado a vídeos nossos e também conteúdos exclusivos. E outra forma de você me ajudar é comprando as nossas camisetas, pôsteres e badges, né, os adesivos do Flatout, que estão sendo vendidos pelos nossos parceiros da Interlakes, que também possuem umas artes automotivas sensacionais. Para você conhecer tudo isso, aí é só acessar loja.flatout.com.br. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.